Para quem estava atento aí, deve ter visto a resposta aí da questão que eu estou colocando agora, tá? Mas vamos lá para a questão, galera. Diz o seguinte a questão, ó. Questão Enem 2011 diz o seguinte: os vagalumes machos, deixa eu só ligar bem aqui o marca-texto. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento, tá? O macho reconhece a fêmea de sua espécie e é atraído por ela. Vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photuris, aqui o vagalume Photuris, cuja fêmea engana e atrai o macho de outro tipo. A bicha é cruel, ela emite uma luz e atrai um macho de um outro tipo. Então, vou até sublinhar aqui, ó, um macho de outro tipo. O Photinus é gênero, no caso, o gênero que ela atrai, do macho que ela atrai é o Photinus. Quando o macho Photinus se aproxima, Photuris, muito maior que ele, é atacado e é devorado por ela. A bicha é cruel. Ela atrai um indivíduo de outra espécie. Quando ele chega perto, ele pensando que era da mesma espécie dele, acaba sendo devorado pela bichona. Mas vamos lá. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photinus e o macho do gênero desculpa. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus é um exemplo de. Então, para que a fêmea atraiu o macho? Tentando enganar. Para que foi que ela tentou enganar? Ela teve um objetivo. O objetivo qual foi? Devorá-lo, comer. Então, ela atraiu, matou e comeu, no caso lá, o macho Photinus. Tá? Então, se ela matou é, um macho de uma espécie diferente da dela para poder comer, então essa relação aí a gente já viu, tá? É uma relação que a gente chama de predatismo. Então o predatismo tem essa ideia de um ser matar o outro para poder se alimentar. Então a questão Enem 2011 aí que caiu, beleza? Vamos para frente. Então outros dois tipos de relação ecológica também muito importante a gente chegar na prova e saber diferenciar é a relação de mutualismo e a relação de protocooperação. Tá? A relação de mutualismo e a relação de protocooperação. Mutualismo e protocooperação. Aqui também são ideias semelhantes, turma. Então, tanto o mutualismo quanto a protocooperação, elas são relação interespecífica. E o que quer dizer mesmo relação interespecífica? Inter. A gente já viu no vídeo passado que interespecífica é aquele tipo de relação ecológica que ocorre entre seres de espécies diferentes, tá bom? Então, vamos relembrar aqui. A outra coisa importante, ó, nessa relação há uma troca de benefício entre os seres envolvidos. Então, os seres de espécies diferentes, eles se relacionam entre si e nessa relação ambos irão se beneficiar, tá? Dessa relação ecológica. Os dois irão se beneficiar. Daniel, se tanto o mutualismo quanto a protocooperação, os dois irão se beneficiar, então qual seria a diferença? A diferença básica é essa daqui, turma. No mutualismo a gente vai ver que nessa relação há uma dependência obrigatória. Eles não podem se separar de jeito nenhum. Se eles se separar nessa relação ou haver separação entre os seres envolvidos, aí haverá prejuízo aí para os dois. Então a dependência é obrigatória. Já na protocooperação não. Na protocooperação a dependência é facultativa. Tá? Eles podem viver associados, trocando benefícios, mas eles podem viver também isoladamente. Tem autores que classificam a protocooperação como mutualismo facultativo. Eu prefiro chamar mesmo de protocooperação. Beleza, turma? Já já a gente volta.